Olá, muito boa noite. Já estamos no ar, começando o Jornal Jovem Pan para todo o Brasil. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. A gente começa com o Brasil. O presidente Lula está em Dubai para participar da Conferência Climática, COP28. A gente chama o repórter André Anelli, que traz as últimas informações, também todas as expectativas. O presidente Lula terá reuniões com líderes globais, líderes importantes para essa discussão sobre o clima. É isso, André. Boa noite, bem-vindo. É isso mesmo, Tiago. Muito boa noite para você, boa noite a todos ligados no Jornal Jovem Pan. Entre sexta e sábado, ou seja, entre amanhã e depois de amanhã, o presidente Lula vai cumprir uma verdadeira maratona com 26 compromissos oficiais no intervalo de 32 horas. Para amanhã, foram programados 16 eventos, sendo a maioria reuniões bilaterais. Entre autoridades europeias, Lula vai se encontrar com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, também com o presidente da Espanha, Pedro Sánchez, e com a presidente do Conselho Europeu, Ursula von der Leyen. Com cada um desses integrantes, com cada uma dessas autoridades, Lula deve tratar do acordo entre Mercosul e União Europeia, que, de acordo com o Palácio do Itamaraty, está avançando, mas segue sem conclusão. Fora do âmbito europeu, o presidente Lula vai ter reuniões com o secretário-geral da ONU, a Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, e com o presidente de Israel, Isaac Herzog. Com ambos, a pauta principal deve ser o conflito contra o grupo Hamas no Oriente Médio. E a última reunião bilateral do dia é com o presidente da Guiana, Mohamed Irfan Ali. O assunto principal dessa reunião é a possível guerra que o país pode travar com a Venezuela, que reivindica a região do Essequibo, que corresponde a mais da metade do território guianense. Por conta da animosidade na região pela disputa territorial, inclusive, o Brasil já até reforçou a presença de militares na fronteira com os dois vizinhos. E voltando à agenda do presidente Lula, além das reuniões bilaterais, a sexta-feira vai ser dedicada à Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, a COP28. Tiago. E já nessa discussão, o presidente Lula fez críticas a líderes globais para tomar decisões sobre as mudanças climáticas, porque na avaliação dele há muita demora. É isso, André? Exatamente isso. O presidente Lula defendeu a criação do que ele considera uma governança global para questões climáticas. O objetivo seria proporcionar autonomia aos países para tomar decisões sobre o tema sem necessariamente passar pelos parlamentos locais. Lula deu essa declaração depois de ser perguntado em Doha, no Catar, sobre a possibilidade de os países ricos liberarem 100 bilhões de dólares por ano para compensar perdas climáticas em países menos desenvolvidos, conforme previa o Acordo de Paris. Foi nessa ocasião que o presidente disse que aguarda o cumprimento do pacto e criticou, então, a falta de coragem e rapidez de líderes políticos pelo mundo. Eu não acredito. Eu sinceramente acho que é preciso ter... Primeiro é preciso que as lideranças políticas do mundo tomem decisões mais corajosas e mais rápidas. Ou seja, nós precisamos ter uma governança global para ajudar a cuidar do planeta. Porque se você tomar uma decisão qualquer em benefício do mundo e ela tiver que ser votada internamente pelo seu Congresso Nacional, significa que ninguém vai cumprir. Apesar dessas críticas do presidente Lula, um grupo de nações ricas anunciou a destinação de mais de 400 milhões de dólares para colocar em operação o Fundo Climático de Perdas e Danos, que vai financiar medidas de adaptação dos países mais pobres ao aquecimento global. O fundo, financiado por União Europeia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Japão e Estados Unidos, entre outros, deve ter aporte mínimo de 100 milhões de dólares por ano até 2030. A criação desse fundo foi anunciada um dia antes da COP28, é a Conferência, então, das Nações Unidas para Mudanças Climáticas. E, como a gente disse agora há pouco, né, Tiago? A comitiva brasileira participa desse evento amanhã, onde vai, então,
defender também a captação de recursos para financiar a preservação de florestas e a transição energética, além de metas mais ambiciosas de redução da emissão de gases causadores do efeito estufa. Durante esse evento, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também faz parte da comitiva brasileira, vai apresentar o novo plano de transformação ecológica, que tem como foco principal o desenvolvimento aliado à preservação ambiental. Tiago. É isso, então a expectativa para amanhã, principalmente essa sexta-feira, com esses anúncios, essas discussões. Até já, André. E girando os nossos comentaristas, Dora Kramer, aqui nos nossos estúdios, o Cristiano Vilela. Boa noite para vocês. Bom, Dora, a gente teve essa liberação, ou pelo menos a intenção de liberar recursos para esses países que são mais vulneráveis, que estariam sofrendo os efeitos climáticos, e a crítica do presidente Lula para que os países tenham uma ação mais rápida para tentar conter tudo que a gente vem acompanhando nos últimos anos, principalmente. De que forma o governo brasileiro vai se posicionando nessas discussões internacionais? Dora, bem-vinda. Boa noite, Tiago. Boa noite, Cristiano Vilela. Boa noite a todos. Pois é, o principal, quer dizer, é uma agenda, como a gente já previa, já tinha comentado, bastante robusta sobre vários aspectos. Aspecto geopolítico, aspecto comercial, de negócios e principalmente do meio ambiente. O que é o principal? Amanhã, a despeito de todas as reuniões bilaterais, o mais aguardado é o discurso do presidente Lula na COP28. E o que ele deve falar? Ele vai apresentar, esse é um novo tipo, uma proposta de um novo tipo de financiamento para países que têm florestas tropicais. Ele vai também, até anotei aqui, assim vai apresentar dados positivos do desmatamento e vai colocar o Brasil naquela condição de futuro maior produtor de energia renovável do mundo. E, evidentemente, ele deve fazer também pontuações sobre as diferenças entre o governo dele e o governo do antecessor, Jair Bolsonaro. É isso, Vilela. O Brasil chega numa posição para fazer exigências desses países? Olha, Tiago, uma boa noite a você, a Dora e todos que estão acompanhando o Jornal Jovem Pan. Eu vejo que o Brasil ele tem que colocar o seu discurso e tem que colocar suas posições, independente até de ter a estatura para tanto ou independente de pedir licença e autorização para os grandes países. O presidente Lula, nos seus 2 primeiros governos, ele teve uma atuação internacional bastante intensa. Nesse governo, no entanto, ele está derrapando visita após visita, encontro internacional após encontro internacional. Pela primeira vez, por enquanto, o presidente Lula, na reunião de agora, nessa participação, nessas visitas de agora, ele tem mantido um discurso bastante interessante, por enquanto não escorregou, vamos aguardar amanhã. Mas eu vejo que realmente é importante que o Brasil coloque suas posições, defenda suas bandeiras e saia dessa reunião mais fortalecido. Eu quero ver o presidente falando de propostas e não entrando em picuinha interna e não fazendo discurso contra o seu antecessor. Quando o presidente faz isso, ele perde uma oportunidade de sair bem na foto do ponto de vista internacional.